perceberam que eu peguei um pouquinho do tempo da aula do Doug, e é por um motivo. Vai ter uma aula um pouquinho mais extensa hoje, então eu vou fazer um combinado. Porque como que vai rolar? Primeiro, eu vou querer acabar um pouco do que a gente estava falando na aula passada sobre a Unicamp. A gente acabou cortando na metade um pouco das competências, dos fundamentos da prova. Então, nesse primeiro momento da aula, acho que nesses 10, 15 minutinhos aí que faltavam para a gente acabar a Unicamp, vou acabar a Unicamp, e aí depois vou dar uns 5 minutinhos de tipo descanso, tomar um café, enfim, beber uma água, se parecer. E aí depois a gente vai para conversar um pouquinho sobre vestibulares particulares. Tudo certo? Cê, tudo certo por vocês? Esse pequeno intervalito, Beleza. tranquilo. Aí fica um pouco mais descanso, aí não fica maçante também, né? O tempo todo. Eu vou apresentar a minha tela. Me avisem quando vocês estiverem vendo. Dá para ver? Já, já tá certo. Tá, valeu. Então, tipo, na aula passada, a gente estava conversando um pouco sobre a prova da Unicamp, né? E a prova da Unicamp, ela é bem diferente aí dos outros vestibulares, principalmente em relação a exigir outros gêneros que não o dissertativo e argumentativo, e tem um formato bem diferente. Na aula passada, a gente tinha pegado a proposta 2 de 2020, que falava de uma crônica. E aí tinha toda uma situação, né? Você é um escritor que publica uma crônica em uma revista semanal, e aí sempre se viu como uma pessoa livre de preconceitos e sempre apoiou a igualdade de gêneros. Aí fala, hoje, porém, ao ler uma matéria do El País, você se deu conta que certa vez vivenciou um episódio que considerou normal uma das atitudes listadas nesta matéria, as quais, segundo Ianco Lopes, revelam um micromachismo enraizado nessa sociedade. E aí fala, diante dessa tomada de consciência, você decidiu que será o tema da sua crônica desta semana. Identificou, então, entre as atitudes listadas, excerto 1, então tem aquele excerto, tem as atitudes micromachistas, a que corresponde à situação que você vivenciou. Aí fala, em sua crônica você deve narrar o episódio vivenciado, relacioná-lo com a atitude micromachista escolhido e expor suas reflexões sobre os sentimentos que o reconhecimento dessa atitude despertou em você. A gente também leu uma redação que a própria Unicamp tinha trazido, que seria uma redação acima da média, falava o tratado absoluto das roupas femininas. E aí era uma menina que conta uma história de, tipo, ela foi com umas amigas, foi num show de sertanejo, e aí chegaram lá, e aí tinha uma outra menina que não era bem do grupo, e ela se vestiu de uma maneira mais explícita, e ela foi julgada por causa disso. E essa foi a atitude micromachista que ela comentou, ela se arrependeu, ela fez uma reflexão sobre isso. E essa foi uma redação considerada acima da média. A gente dá uma lida na semana passada, mas só para refrescar, esse era a ideia dessa redação. E a gente passou pelos critérios, né, da Unicamp. O que a Unicamp cobra, né? Porque, pô, um gênero totalmente diferente, um tema bem interessante, bem complexo, como que ela vai avaliar, né? E aí, na aula passada, a gente tinha visto esses primeiros dois critérios, que é a proposta temática, ou seja, você cumpriu ou não os comandos. Então, os comandos seriam o que ele fala, né? A, B e C. Então, narrar o episódio vivenciado por você. E a menina foi lá e narrou o episódio que, tipo, foi no show de sertanejo, tava conversando e tal. Narrou o episódio, contou o que aconteceu. E aí, B. Não, pera, peguei errado. E aí, B. E aí, relacionar a atitude micromachista escolhida. E aí, ela escolheu uma das atitudes micromachistas daqui, que no caso seria. Deixa eu até pegar qual que era. Comentei com um amigo, perguntei à mulher. Usei a palavra provocante para descrever a roupa de uma mulher. Foi um desenvolvimento em cima dessa atitude. E aí ela desenvolveu a história em cima disso e relacionou essa atitude, né? E por fim ela expôs as reflexões, tipo, os sentimentos que ela tinha em relação a isso, e o reconhecimento que a atitude, tipo, despertou nela. E então, se ela fez todas essas três coisas, então ela vai cumprir plenamente a proposta temática. Então,
para você tirar a nota máxima aqui nesse primeiro critério, você tem que seguir plenamente os comandos exatos que ela te dá, que a Unicamp te dá. Aí o gênero, eu falei que o gênero era um dos critérios mais complicadinhos, que é o que diz respeito ao que muitos alunos têm medo, que é essa questão dos gêneros diferentes da Unicamp, né? Como que você não foge do gênero? Como que você sabe que é o gênero correto? A Fernanda tinha perguntado qual que era a diferença entre um diário e uma crônica, nesse caso, né? Como que eu sei que eu estou no caminho certo? E a Unicamp, eu tinha explicado para vocês que tinha essas descrições, né? Que seriam cada coisa relacionada ao gênero que é importante saber. Primeiro, né, a situação de produção dada no enunciado da prova, então, de acordo com o gênero, então, falava toda a questão, você é um cronista, você sempre se considerou uma pessoa que prezava se considerava uma pessoa progressista e tal, e aí você leu uma matéria e por aí vai. Então, deu essa situação de produção. Aí, também você tem que considerar a interlocução solicitada, a construção de máscara entre os interlocutores. O que é isso? Você reconhecer quem você é nessa situação fictícia e para quem você está falando. Mas no caso da crônica, como você é um cronista que escreve no jornal, você não tinha muito uma interlocução marcada, você não estava falando diretamente com alguém, estava escrevendo uma crônica. E então a interlocução não era tão evidente, assim, tão marcada, você não estava falando com ninguém. O que seria diferente se fosse, por exemplo, um manifesto ou algum tipo de carta. Numa carta, por exemplo, a Unicamp já cobrou carta várias vezes. Aí você teria que falar, prezado, tal, 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 e ter uma linguagem adequada com todo o contexto dessa carta, né? E então, interlocução solicitada e construção de máscara. A ideia de construção de máscara é exatamente a questão do teatro, assim. Para quem fez teatro aí, já tem uns pontos positivos aí. Você vai ter que encarnar o papel que a Unicamp te dá. Então, você vai ter que criar essa máscara de quem você é, para quem você está falando, qual que é a situação que você está falando. Então, o S e o I estão muito relacionados. O C, a construção composicional, ou seja, a progressão de cada gênero. Você tem um projeto de texto, tem uma progressão. Aquilo que a gente tinha conversado aqui, projeto de texto não é só para dissertação argumentativa. Na dissertação argumentativa, o projeto de texto, ele é orientado para a sua argumentação, né? Então, a gente sempre fala introdução, desenvolvimento, conclusão, quais vão ser os seus argumentos, o que você vai citar. No caso cada gênero tem uma espécie de construção composicional. No caso da crônica, ainda mais a crônica nesse contexto específico, seria que desenvolver uma história. Então, como é que eu vou começar a contar essa história? Como que ela vai se desenvolver? Qual vai ser o clímax da história? E ainda mais no contexto dessa prova, do que foi dado, se tinha que relacionar uma atitude micromachista. Então, nesse caso, o clímax da crônica seria a atitude micromachista, e por fim, você estaria expondo as reflexões, os sentimentos desse acontecimento. Você tem, ainda assim, um desenvolvimento. Isso requer um planejamento prévio. Então, o projeto de texto é algo que é essencial, não só na dissertação argumentativa, tá? Também é essencial em outros gêneros que você for escrever. Para um texto ficar mais fechadinho, mais bonitinho, é ideal que você tenha algum tipo de planejamento antes, que não seja só freestyle, tipo, vai escrevendo na hora. Embora, tipo, realmente, às vezes as circunstâncias de prova são bem complicadas, você tem pouco tempo, e aí às vezes sobra pouco tempo para fazer um planejamento. Mas é interessante que você tente fazer, nem que seja um pequeno esboço, não precisa ser algo muito complexo. E aí, por fim, tinha o T, que eram as tipologias textuais predominantes de gênero. Qual que era a diferença, né? A gente tinha falado. Tinha uma diferença entre gênero textual e tipo textual. Gênero textual é o negócio mais específico. Então, o gênero textual é tipo dissertação argumentativa, é crônica. Tipo textual são características dentro desses gêneros que dizem respeito a eles. Não, esses gêneros têm características, têm tipos textuais diferentes. Então, existem 5 tipos textuais. Eu tinha até mandado no chat outra vez, eu nem lembro se ainda tenho anotado aqui, mas tem 5 tipos textuais. Deixa eu só pegar aqui, ver se eu encontro. Hum, eu tinha anotado, mas eu vou falar, qualquer coisa, depois eu anoto, se vocês precisarem que eu repito. Não é uma coisa para vocês decorarem, mas tem, tipo, 5 tipos textuais. Você anotou, Fê? Se você puder mandar aí. Mas, se eu não me engano, era narração, argumentação, o que era mais, Fê? Deixa eu pegar aqui também, ver se eu consigo achar.
Hum, boa, boa, Fê. Obrigado, muito obrigado. Narração, argumentação, exposição, descrição e injunção. Não é, tipo, não é para decorar, assim, mas a ideia é que, tipo, saber que cada gênero pode ter características, tem tipos diferentes. Então, o que é a crônica, por exemplo? Tem o quê? Tem a narração, né? A crônica é predominantemente narrativo. A dissertação argumentativa é predominantemente argumentativa, mas também pode falar que tem um pouquinho de exposição na dissertação. Quando você vai contextualizar, tem um pouquinho de exposição. Por curiosidade só, o injuntivo, texto injuntivo é um texto de comandos. Então, tipo, você vai jogar um jogo de tabuleiro e tem, tipo, negócio de regras que fala, faça isso, faça aquilo, bota a peça tal. Enfim, é um texto injuntivo. Aí a Maria Eduarda pergunta, qual a diferença entre exposição e descrição? Boa pergunta. Eu acredito que exposição é mais no sentido de você estar expondo uma. Você está expondo um ponto, não um ponto de vista, você está expondo um fato. Então, você vai contextualizar na alteração argumentativa, você vai expor uma questão histórica, você vai contar uma história. A descrição, se eu não me engano, é uma coisa mais analítica, é mais tipo. Na verdade, é uma boa pergunta, eu não tenho certeza. Eu vou evitar falar, eu vou dar uma pesquisada e depois eu acho que eu vou mandar no grupo dos informes, só para ter certeza, pra eu não falar coisa errada. Mas foi uma boa pergunta. De qualquer forma, por que é importante saber disso? Porque a ideia a Unicamp tem uma baliza mínima para saber se você fugiu ou não do gênero. E essa baliza é a tipologia. Então, como que eu sei que meu texto está dentro desse caso de uma crônica? Como que eu sei que eu não vou fugir ao gênero? É você ter a ou as tipologias textuais predominantes do gênero. Então, na sua crônica, você vai ter que ter a narração. Se você não tiver um texto narrativo, você vai estar fugindo do gênero que a Unicamp pediu. Então, não é ficar tão preocupado com os pequenos detalhes, eu preciso tipo, fazer uma crônica de Machado de Assis aqui. Não, gente. É só você ter o mínimo, assim, que é a narração, você ter, no caso dessa crônica, apenas a narração, sabe? Se você fizer um texto argumentativo aqui, aí a gente vai ter um problema, né? Porque você está fugindo da tipologia textual, se você ficar fazendo uma argumentação. A Helena falou, exposição é tipo quando você joga fatos, então você expõe um problema. Descrição é quando você descreve o problema com todos os detalhes. Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Depois eu vou dar aquela pesquisada para ter certeza, para ver se é exatamente isso. Mas não precisa saber tudo, tipo, a ideia não é pra você saber, é só por curiosidade, porque, tipo, essa é a baliza mínima. Então tem uma pequena explicação. Quando você tem a proposta, dá uma pequena explicação. Então, a Unicamp fala, crônica é um gênero textual que aborda temas do cotidiano. Normalmente é veiculada em jornais e revistas. O cronista narra situações corriqueiras sob uma ótica particular. Então, essa descrição é uma descrição vaga. Mas a Unicamp não quer que você seja extremamente específico no gênero, ela não quer um recorte totalmente específico do gênero. Lembrando da aula que a gente já teve sobre gêneros, os gêneros, eles não existem em suspense, eles não existem por si só, eles estão inseridos em contextos. Então, a Unicamp, ela traz essa descrição genérica justamente para você entender o mínimo que você precisa ter. Então, sua crônica precisa narrar uma situação, seu texto, né, para ser uma crônica nos moldes da Unicamp, precisa narrar situações corriqueiras sob uma ótica particular. Então, vai contar essa história do micromachismo e tal, e seguindo os comandos da proposta. Então, aí tem a gradação, né? A gradação do gênero, que, tipo, o zero é você configura outro gênero. Então, você não apresenta sequer traços da tipologia do gênero da prova, ainda que configure a situação de produção ou interlocução. Então, aqui você escreve uma dissertação argumentativa, você não escreveu, você não trouxe nenhum traço de narração. Então, se você não trouxe nenhum traço de narração no seu texto, você tirou zero nessa competência, você fugiu dessa competência. Maria Eduarda perguntou, e não lembro se eu falava na última aula, mas já que é crônica, aborda cotidiano e tal, pode usar linguagem coloquial? Com certeza, com certeza. Pode usar uma linguagem mais informal. Não é para você usar um linguajar que seja, tipo, gramaticalmente errado, mas você pode usar palavras que não são totalmente formais, que se usaria na dissertação argumentativa. Inclusive, isso é essencial. Se é uma crônica, é uma coisa do cotidiano, você está contando uma história que, tipo,
No exemplo da redação, ela contou uma história que ela estava saindo com as amigas e tal. Você não vai contar destarte, nós nos encontramos perante Vossa Excelência, que estava vestida de forma extremamente ultrajante, tipo, não é, a ideia é você justamente assumir essa máscara, fazer o que a Unicamp chama que é um processo de ficcionalização, você passar pelo papel da redação. Isso também é essencial na linguagem entra aí também. Então, se é um gênero e um contexto que exige uma linguagem menos formal, é para você usar uma linguagem menos formal. Um Mas, outro exemplo. Pode falar, pode falar. mas, por exemplo, se for usar uma gíria, meio que tem que colocar entre aspas, ou se for uma coisa que nem todos vão entender, explicar ela também. Eu acho que se você for colocar uma gíria, assim, especificamente, pode colocar entre aspas, assim, só para deixar claro que é uma gíria. E dependendo, você não precisaria explicar. Como nesse caso é uma crônica, eu acho que só seria legal explicar se você acha que é relevante ter essa explicação para a história da sua crônica, para o desenvolvimento da sua crônica. Então, você está contando uma história, e aí você faz menção a alguma coisa, algum tipo, enfim, alguma palavra, você acha que é importante para a pessoa que está lendo a crônica entender. Lembrando, você está assumindo o papel de um cronista, né? Então, você tem que literalmente assumir o papel do cronista. Então, falar, então, você é um cronista, se você escrever uma palavra, você acha que, tipo, a descrição dessa palavra é importante para a plateia, para, enfim, quem for ler teu jornal, então pode descrever essa palavra, mas não existe uma exigência no sentido que nem na dissertação argumentativa. Pode falar, Maria Eduarda. Vou falar pelo Mickey porque eu fiquei com preguiça de digitar bastante coisa. Tranquilo. Mas eu lembro você falando sobre a dissertação né, no modelo de maioria dos vestibulares, que quando a gente quer colocar algum termo em inglês, assim, é legal colocar entre aspas. Na crônica tem essa necessidade ou não? Não sei. Pessoalmente, eu acho que o Unicamp é mais flexível com isso, mas, por via das dúvidas, eu colocaria, assim. Se for um termo em inglês muito utilizado, sei lá, você vai falar, tipo, iPhone, sei lá, enfim, seja lá o que você for falar, se for um termo muito utilizado, não tem problema. Mas se for enfim, uma palavra que você um pouco mais diferente, aí eu acho, por via das dúvidas, coloca, assim, eu não acho que seria algo extremamente exigente, mas por via das dúvidas eu colocaria, Tá tudo bom, certo? tá bom. Obrigada. Imagina. E aí vai subindo, né? Se o zero é você configura outro gênero, né? Não apresenta sequer traços do tipo textual, você desenvolve mal o gênero. Então, você apresenta o projeto de texto, né? A progressão do texto, da história, desenvolvimento, mas não a interlocução e nem a situação de produção. Então, você ignorou completamente o contexto. Você escreveu uma crônica, mas que não tinha, você não encarnou o papel que você deveria encarnar. Ou você apresenta problemas na construção do seu texto, na orientação do seu texto, ainda que você tenha a interlocução e ou a situação de produção, ou você apresenta traços da tipologia textual, ainda que configure a interlocução e ou a situação de produção. Então, você apresenta traços, mas não é algo predominante. Então, ainda você colocou narração no seu texto, mas não é predominante. Tá errado, porque uma crônica ela é predominantemente narrativa. Ainda mais nesse caso, ele só exigiu que você fizesse uma crônica e expôsse suas opiniões. Opiniões não, suas reflexões, seus sentimentos, por aí vai. Então aí é praticamente 100% narrativo. Você tem um pouquinho de disposição também, expor seus sentimentos e suas reflexões. Mas é predominantemente narrativo. E aí vai subindo. Uma coisa interessante que o T, ou seja, a tipologia textual, só é importante para os primeiros dois. Então é aquilo que eu falei, a tipologia textual é o mínimo. Se você escreveu, no caso da crônica, predominantemente narrativo e expositivo na questão dos seus sentimentos, você já tirou, já tá acima do um, já está para o 2 e para o 3. A partir do 2 e para o 3, o que mais vale não é esses traços mínimos da crônica, porque ela não tem um recorte específico de crônica, é um recorte mais amplo. Então, se você está dentro desse recorte amplo de crônica, o que mais vai valer para você tirar a nota máxima nesse gênero é você desenvolver bem o S, o I e o C. Ou seja, você encarnar bem o papel da situação de produção, seja, todo o contexto, você é uma pessoa que
se considerava progressista, se deparou diante da situação, e você não tinha reconhecido esse micromachismo até ler a notícia do El País, que é isso que eles falam, né? Encarnou o papel do interlocutor, para quem você está falando, quem você é, para quem você está falando, e teve um bom desenvolvimento de projeto de texto. E no caso do texto dela, teve exatamente isso. A gente leu na aula passada, então a memória tá meio ruim a memória. Mas ela fala, tipo, quando ela tá descrevendo, ela fala, eu que me achava tão progressista, mantinha enraizada em minha mentalidade a ideia de que mulheres não devem usar saias curtas. Eu, a feminista, utilizei-me de um código não verbalizado ao pensar que Gabi estava sendo indecente. Ora, que leis são essas que proíbem uma garota de se vestir como bem entender? Aí, isso é uma das questões que estavam na própria proposta, assim, na situação de desenvolvimento. Falar, você é um cronista que sempre se achou progressista, e você se deparou dentro dessa situação. E você só percebeu isso depois de ler a matéria no El País. Então, gente, é essencial vocês prestarem atenção em cada detalhe da proposta, principalmente na Unicamp. E você vai ter que encarnar cada detalhe, cada pequeno detalhe. Para você tirar a nota máxima do gênero, você vai ter que considerar tudo, tudo até os pequeníssimos detalhes da proposta, encarnar tudo. E assim você vai ter a nota máxima no gênero, que é a segunda proposta. Eu acho que é o critério mais difícil da Unicamp, que ainda mais porque o pessoal não está acostumado. Mas sabendo disso, você consegue conseguir mirar para a melhor nota possível. Tudo certo? Até aqui foi basicamente a revisão da última aula, né? E desenvolvendo um pouquinho mais o que a gente viu, né? Proposta temática e gênero. Tudo certo? Esses dois critérios? Não tenho medo de falar, tirar dúvida, ficou com uma dúvida, não entendi muito bem, poderia esclarecer, tipo, juro, sem problemas. Qualquer coisa, interrompam ou mandem no chat, que eu dou uma olhada. E aí, tem 4 critérios, né? A gente abordou 2. O terceiro critério chama leitura dos textos. Esse critério eu acho muito legal, porque esse critério é um critério que também é contra-intuitivo com o que vocês sabem de Enem e FUVEST, principalmente. Na FUVEST, eu sempre falei para vocês, valorizar muito o repertório próprio. A FUVEST quer originalidade, ela não quer que você pegue do repertório dela. Os textos de coletânea são só para apoio. Na Unicamp, não. Na Unicamp, exatamente o contrário. A Unicamp quer um aluno que saiba interpretar e um aluno que ela quer um aluno que ela saber que o aluno leu a proposta, leu os textos. Então, na sua redação, você vai ter que incorporar os textos da coletânea. Você vai ter que dialogar com eles. Ainda tem a questão do plágio, né? Não vai plagiar o texto, não vai repetir o que o texto falou com outras palavras. Você vai poder citar esse texto, citar o conteúdo desse texto. Poder não, você deve citar, você tem que dialogar com os textos. Então, quais são os critérios, né? Então, 0 é o uso insuficiente dos textos. Realiza simples menções ou paráfrase e ou cópia justaposta dos textos ou não uso dos textos. Então, gente, aqui, se você não usar os textos da coletânea, você vai tirar 0 nessa competência. É totalmente contra-intuitivo do que vocês estão vendo até agora. E aí vai subindo, né? Uso inadequado dos textos, leitura superficial. Você leu, mas a Unicamp entendeu que você não leu exatamente o texto. Você não pegou o que o texto estava querendo dizer. E aí, ou erros de leitura que comprometem o projeto de texto. Uso do texto desvinculado de um projeto de texto. E aí vai subindo. Uso adequado dos textos. Leitura mediana que caracteriza um aproveitamento de acordo com o projeto de texto. Compreensão global, ainda que com erro pontual que não comprometa o projeto de texto. Aí, no final, uso produtivo dos textos. Leitura crítica que caracteriza uma apropriação de acordo com o projeto de texto. Compreensão global e inferências. Ausência de erros de leitura. Para a gente voltar aqui, quais eram os textos que tinham para essa proposta? Primeiro, um texto que fala de atitudes micromachistas. Ele diferencia atitudes machistas de atitudes micromachistas e... Eita, o que aconteceu? Tá, cliquei. Acho que tem um link sem querer no próprio negócio da redação. Mas aí esse primeiro texto, ele diferencia atitudes machistas de micromachistas e enumera todas as atitudes micromachistas que existem. Que existem não, né? Enfim, enumera algumas que existem. E aí no texto da menina, ela pega... Como que sabe que ela incorporou esse primeiro texto? Porque ela desenvolve em cima do conceito que o primeiro texto trouxe de micromachismo.
Ela não precisa nem chegar a citar, falar segundo tal texto, mas ela desenvolveu em cima do que o primeiro texto falou. Falou do El País, sobre o micromachismo, sei lá o quê. Acho que o primeiro texto era do El País. Mas falava, o Tribunal da Roupa é recorrente, toda mulher conhece suas leis. Somente hoje, eu li uma matéria do El País sobre micromachismo, pude reconhecer o quão terrível foi a minha atitude de classificar a roupa de Gabi como provocante. Se você voltar no primeiro texto, lembra que uma das atitudes que é descritas como micromachistas, usei a palavra provocante para descrever a roupa de uma mulher. Então, foi aí que ela deixou claro que ela leu o primeiro texto. Aí no segundo texto, que é, se não me engano, não sei exatamente se é uma crônica, mas é uma crônica que fala, quando eu estava no primeiro primário, no sul, comunidade universitária no sudeste da Nigéria, nem sei se é uma crônica, para ser sincero, eu acho que talvez seja só contando uma, sei lá. No começo do ano, a letiva, a professora anunciou que iria dar uma prova e quem tirasse a nota mais alta seria o monitor de classe. Ser monitor era muito importante, ele podia anotar diariamente o nome dos colegas baderneiros. Ela conta toda essa história de que, tipo, ela tirou a melhor nota da classe, mas a professora escolheu o menino que estava em segundo lugar das notas, simplesmente pelo fato de ser menino. Ela achava que, enfim, a menina não tinha competência para ser monitora de classe. E ela vai incorporando isso na redação dela também. Ela também fala no finalzinho, achava tão progressista, não tinha enraizado em minhas mentalidades. Que leis são essas que proíbem uma garota se vestir como bem entender? Respondo, código machista que por vezes oculto, repeti tantas vezes para mim mesma. O segundo texto fala de um código machista relacionado ao fato da professora não ter escolhido a menina para ser a monitora. Então, você tem uma incorporação dos textos. Talvez poderia até ter incorporado mais essa redação. A Unicamp, ela não falou se essa redação é necessariamente nota máxima, falou que ela é acima da média. Na minha opinião, ela poderia até ter incorporado mais esse segundo texto dentro da crônica dela, fazer uma citação, fazer uma referência. E basicamente é isso dessa competência. Então, o quanto você incorpora e dialoga com a leitura dos textos. A Unicamp não valoriza muito você ter um repertório, tipo, uma citação. Ainda mais que, né, nesse caso, você não está argumentando, né? Você está contando uma história. Então, ela vai valorizar muito se o aluno leu, entendeu, interpretou e incorporou os textos da coletânea na redação, sem ser apenas paráfrase, e muito menos plágio, né? Tudo certo nesse critério? É um critério contraintuitivo, muito contraintuitivo. Porque até agora a gente fala, gente, não, haga repertório próprio. Você não vai ficar copiando texto de coletânea. E até se for usar, construir em cima. E a Unicamp é parecida no sentido, tipo, se você for, você tem que usar o texto e você vai ter que incorporar em cima, não é só citar, não é só, tipo, jogar. Tem que trazer a sua percepção dentro do gênero, dentro do contexto, e por aí vai. Tudo certo na leitura dos textos em relação a esse critério? Qualquer dúvida, gente, por favor, pode falar. É uma grade nova, é totalmente contra-intuitivo, é normal ter dúvidas. Se tiverem também dúvidas e quiser comentar comigo depois no WhatsApp, não tem nenhum problema também. E só por fim, então, é, a última, eu acho que é a mais simples, no sentido de que vocês já sabem do que se trata, que é convenções de escrita e coesão. Isso daí a gente já viu muitas vezes. É basicamente gramática, né? Então, ó, primeiro, gramática, tipo, escolha vocabular, não errar questões gramaticais, ainda que alguns gêneros exijam uma linguagem menos formal, você também não pode ficar errando o português. Não é para ter erros de convenção de escrita. Ele ainda exige que você escreva um português adequado para a situação, mas também sem ficar errando a norma padrão da língua portuguesa. Então, ó, escolhas lexicais, sintáticas inadequadas é o 1, né? Você não pode zerar aqui, tá? A Unicamp não acha. A Unicamp, a filosofia da prova não acredita que você possa, tipo, errar o suficiente a ponto de, tipo, seu texto não ser considerado um texto. Então, tipo, nesse último negócio de erros gramaticais, você não pode tirar zero, você pode tirar um, que é você vai escolhas lexicais sintáticas inadequadas, cursos coesivos inadequados ou que comprometem globalmente o texto, variados e recorrentes erros de ortografia e acentuação, prevalência de simples paráfrase ou cópias justapostas dos textos. Aí o 2.
Escolhas lexicais sintáticas simples, recursos coesivos simples e que não comprometem pontualmente o texto. Poucos erros de ortografia e acentuação. Escolhas lexicais sintáticas adequadas, recursos coesivos que não contribuem para o texto e nem comprometem. O recurso coesivo não estava nem no 1 e no 2, mas ele aparece a partir do 3 e do 4. E no 4, fala, escolhas lexicais e sintáticas produtivas. Recursos coesivos que contribuem para o texto, ainda que com eventuais erros. O que é recurso coesivo, gente? É aquilo que a gente já viu de coesão, tanto sequencial, né? O que são os conectivos, né? Para conectar um parágrafo a outro, um período a outro. Ou você vai retomar alguma palavra que você já falou, vai falar dele, dela, deste, disso, daquilo. Então, você tirar a nota máxima aqui, você tem que ter um português adequado, mesmo considerando talvez uma linguagem menos formal, mas ainda assim um português norma padrão gramaticalmente correta, e com uma coesão adequada, que deixa entender como que as partes do seu texto são conectadas. Então, eu acho que essa daqui é mais, essa última é mais simples. Só para vocês observarem o quanto a Unicamp dá de peso de leitura. O que é peso de leitura, né? Das 4 competências da Unicamp, 3 são relacionadas, são tipo, intimamente relacionadas a se o aluno leu ou não atentamente a coletânea, as instruções, e entendeu o contexto explicitado, o contexto que a Unicamp exige. Então, a redação é de 0 a 12, né? Desses 12 pontos, 8 são principalmente saber se o aluno soube interpretar a coletânea, a proposta, e por aí vai. E incorporar isso na sua redação. E apenas 4 pontos são propriamente de, tipo, questões puramente de escrita, assim. Escreveu adequadamente, recurso coesivo adequado. Isso porque a filosofia da Unicamp é uma filosofia muito legal. Ela gosta de ser diferentona, mas num sentido bom. Ela não quer o aluno totalmente fechadão, assim, que, enfim, todo robótico, assim, da dissertação argumentativa. Embora alguns vestibulares, que nem a FUVEST, também cobram mais a criatividade e tal. Mas a Unicamp quer saber aquele aluno ligeiro, que sabe interpretar as coisas, sabe reconhecer, sabe, enfim, incorporar o que ele vê do mundo, que ele vê da escrita, dos textos que ele lê, das notícias que ele lê. E a Unicamp também, ela não tem medo de bater de frente com questões atuais. Não tem medo. Eu queria ter trazido para vocês a Unicamp de 2021, que é mais atual, né? Não consegui trazer a tempo. Os exemplos de redações da Unicamp, eles não disponibilizam redação, só comprando um livro. E aí o livro não ia chegar a tempo se eu comprasse. Mas na redação da Unicamp 2021, fala do Covid. Então, também caiu, acho que um diário, se não me engano. Tinha que, tipo, contar uma situação que você quase pegou Covid e denunciar uma necropolítica de saúde que mata minorias e por aí vai. Então, tipo, a Unicamp bate de frente, mano, bate de frente, não tem medo enfim, criticar o governo atual e, enfim, ser combativa. E, então, acho que da Unicamp é basicamente isso. E também tem, por fim, né, os critérios de anulação, né? Que é importante saber o todo para entender os critérios de anulação, né? Você só vai... A Unicamp tem poucos critérios de anulação. Sua redação só vai ser anulada se ela abordar um tema que não seja da prova, então você fugiu completamente do tema, não trouxe as questões desenvolvidas. Ou se você não cumpriu nem a proposta temática e nem o gênero, você também zera, se você zerar esses dois. Você pode zerar a proposta temática, mas cumpriu, de certa forma, cumpriu o resto. Mas ainda assim, não vai zerar a redação inteira. Mas se você zerou a proposta temática e o gênero, aí já anula sua redação. E também o candidato terá sua redação anulada se apenas copiar o enunciado e os textos da prova. E aí, de resto, assim, nesse PDF, você tem um PDF que eu dei uma editada, mas depois eu mando para vocês, tem, tipo, alguns exemplos de redação e uma explicação da proposta mais detalhada, tipo, a Unicamp, ela libera o que a banca exige, né, qual que é a expectativa da banca em relação à redação. Isso é bem legal, a Unicamp é bem transparente. Mas, gente, é isso da Unicamp. Ficou alguma dúvida sobre a prova, sobre a grade, ou algo nesse sentido?
É uma coisa bem nova, gente, bem nova e bem diferente. E eu pessoalmente acho muito interessante, assim. E pra você se preparar para a prova do Unicamp, não é ficar decorando gênero, né? Tipo, é você faça provas anos anteriores e, tipo, ficar ligeiro com a interpretação, ficar ligeiro com a leitura, que isso é o mais importante. É o Unicamp que é o aluno que sabe interpretar, sabe ler, sabe incorporar. Se não ficou nenhuma dúvida, agora são 3h10, né? Dá aquele pequeno intervalinho antes da gente voltar para falar de vestibulares particulares. Então, das 3h10 até as 3h15, num pequeno intervalinho, tomar um café, beber uma água no banheiro. Tá precisando daquele relaxada, né? Então, vamos lá. Deixar gravando mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida também, tô aqui. Ô, Mi, o Doug falou que vai ter, né, tipo, umas aulas de revisão. Aí vai ter de redação também? Eu acho que vai. Do Enem, vai com certeza, pelo menos uma. Eu não sei como é que vai funcionar exatamente a revisão do Arcadas, mas eu vou lutar para que tenha. Pelo menos Enem, FUVEST. Eu não sei como é que vai ser a revisão segunda fase também. Eu não sei se, tipo, por vocês terem acesso, eu acho, à segunda fase do ângulo, não sei se a gente vai ter. Mas eu tava pensando nisso. Se vocês quiserem, tipo, eu super me disponho, assim, quem for prestar Unicamp, FUVEST, supondo que a gente não tenha a aula do Arcadas oficialmente dessas provas. A gente pode marcar para tipo, fazer uma revisão, a gente analisar umas redações, umas propostas dos últimos anos, fazer uma aula, entre aspas, extra-oficial, se vocês acharem interessante. Para mim, sem problemas. Eu aceito revisão do Enem também, porque até agora, na reta final, eu recebo quase as mesmas observações. Isso me deixa brava. Justo. O do Enem vai ter com certeza, tipo, quase certeza, assim, tipo, eu vou ficar louco se não ter, vou brigar com a Cortes para ter, tipo, que a revisão do Enem é logo mais, eu acho que semana que vem já começa a revisão do Enem, ou daqui a 2 semanas, eu não lembro exatamente. Inclusive, se eu não me engano, semana que vem a gente vai ter um simulado de redação do Enem, e antes da revisão, se eu não me engano, depois eu confirmo com vocês, a equipe confirma com vocês. E mas com certeza vai ter Enem. E aí, da FUVEST eu posso fazer também. Vocês não têm acesso à do ângulo, mas, enfim, eu posso fazer também, eu adoro. Esse Do jeito que o semestre vestibulando tá, a gente tá aceitando qualquer revisão, qualquer coisa, nós estamos aceitando. é isso, é isso. Se vocês quiserem, informação, tipo, eu adoro falar de critério. Segundo semestre, infelizmente, foi um pouco menos interativo, porque, sei lá, é meio estranho falar de critérios, tipo, fica um pouco expositivo, e aí, para mim, eu acho que o único jeito que eu acabei pensando, assim, de ser mais interativo é corrigir redação. Mas corrigiram tanta redação que eu fico pensando, vocês devem ter enchido o saco de corrigir redação, né? Coitada da Larissa, que ficou 6 meses recebendo minha sedação direto. E enchem muito o saco dos monitores também. Tipo, muito, muito. Porque agora é o momento mais de treinar. Perceber onde não errar. Legal. Obrigado pelo feedback. Eu acho legal ver ao mesmo tempo que você vê uma espécie de modelo, você também entende erros e acertos. A gente acabou pegando algumas redações que são, acho que eram nota máximas. Mas eu acho que, idealmente, é até mais legal pegar a redação que não é nota máxima, porque você vê ó, onde a pessoa errou. Tipo, e você entende melhor como funcionam os critérios. Eu, pessoalmente, acho muito da hora assim, não, tipo, nossa, meu Deus, mas eu acho muito da hora você entender um pouco de como funciona por trás das provas. Isso é uma coisa que eu, pessoalmente, tive muito pouco no meu ano de cursinho. Para mim, pelo menos as aulas que eu tive no meu cursinho, a gente não falava muito sobre critérios. Tinha uma professora que falava, a gente tinha uma espécie de monitoria de redação. E aí a professora falava de critérios, mas foi isso que eu aprendi, tipo. E eu acho, eu pessoalmente acho que você fica muito mais tranquilo se você sabe, tipo, o que que a prova está te avaliando. Você sabe que você não está fugindo disso. Pode até achar, tá? Acho que eu não fiz uma redação totalmente assim, mas pelo menos você sabe que você sabe como direcionar a tua redação para ficar legal. Falando desses gêneros, né, que bem diferentes que caem na Unicamp,
eu lembrei de uma professora que eu tive, que ela... Meu colégio foi, tipo, um dos locais de prova da Unicamp, sabe? Aí, a minha professora foi, acho que é fiscal de sala, né? Alguma coisa assim. E naquele ano caiu carta, né? Pra você fazer uma carta. E um dos candidatos levantou a mão e perguntou se carta tinha título. Vixe, é o interferência. Respondeu? Você sabe? Te falou, tipo, que Ela tinha, não disse que tinha. não podia dar informação. É o correto, assim. Mas, Nem tipo, se você... você vê que claramente era uma pessoa que estava acostumada a fazer Enem, porque não era uma pessoa acostumada a fazer outros gêneros que não dissertativo argumentativo. Sim, exato. Que nem ser mesário e, tipo, a pessoa perguntar quem que eu voto. Mas a ideia é vocês não ficarem muito preocupados com esse tipo de pequeno detalhe, assim, precisa ter título, não precisa ter título, tipo, a Unicamp, o mínimo, assim, para você se encaixar no gênero enfim, aquilo que a gente falou da tipologia textual. De resto, assim, é um diário, sei lá que puta, esqueci de colocar a data. Tirou muitos pontos. Provavelmente não. Se você seguiu todo o resto da tipologia narrativa, do diário, não tem problema. Na carta, se você deixou. Na carta é legal ter, né? O enunciador prezado, sei lá quem. Escreva essa carta para fazer isso, isso, isso. Aí, isso, durante toda a redação, deve explicitar que você está tratando do gênero da carta, né? E do contexto. A impressão que eu tenho, né, olhando, eu não vou prestar Unicamp, mas a impressão que eu tenho é que parece que a redação da Unicamp é um pouco mais fácil do que a redação do Enem. Tipo, parece que os critérios são um pouquinho mais fáceis. Acho que depende acho que varia de aluno para aluno. Tipo, eu imagino que se você nunca viu isso daí na sua vida, tipo, você chega do zero, acho que ia ser amedrontador. Que nem provavelmente foi pra pessoa que perguntou se tem que ter título em relação à carta. Deve ser amedrontador. Você chega lá, faça uma crônica. Você fala, meu Deus do céu, nunca fiz uma crônica na minha vida. O que eu vou fazer? Eu fui desse jeitinho no processo seletivo do Acadas, que me mete lá, faça um artigo de opinião, mas eu me desesperei, mas de um jeito. Eu pedi ajuda para Deus e o mundo, porque eu nunca tinha escrito um artigo de opinião. E o segredo disso, o segredo tá nisso, tipo, não é pra você se preocupar com os mínimos detalhes do que é ou não é o gênero. É lógico que você precisa ter um pequeno conhecimento do que é o gênero para você saber, tipo, você tá no mínimo. Mas muitas vezes não, quase sempre a prova dá esse mínimo, tipo, ela sempre dá uma descrição, nem que seja vaga e genérica, do que você deve seguir para o teu gênero se enquadrar minimamente no que a prova exige. E é isso, a Unicamp que é o aluno que também está mais ligeiro, assim, não é só entre aspas, o robô da dissertação argumentativa. Eu gosto de dissertação argumentativa, mas todo vestibular cobra, praticamente. Eu lembro das perguntas que eu fazia, tipo, quando meu colégio começou, né, a introduzir redação, aí a gente sempre perguntava assim, ô, Pro, pode colocar na minha opinião? E não sei o que, esse tipo de coisa. Eu acho engraçado, na dissertação argumentativa é impessoal, né? Então, você é, tipo, você é o que sabe tudo. Na Unicamp, na maioria dos gêneros, você tem que falar em primeira pessoa. Então, você fica totalmente desacostumado. Causa um estranhamento, né? Você fala, venho aqui escrever essa carta, ou você está contando uma crônica em primeira pessoa. Você está falando, eu fui com as minhas amigas assistir um show de sertanejo. Você fala, estou escrevendo isso numa redação. Como assim? Você gera esse É, estranhamento. deve ser esquisito mesmo. Eu ia estranhar bastante, que sempre foi ensinado, não, você nunca pode falar em primeira pessoa, você tem que falar sempre em terceira pessoa. Você fica assim, você fica totalmente. Ah, mas eu acho que o Enem ainda é mais difícil porque quando a pessoa Com certeza. nunca teve aula, ela não sabe de tipo, tem que ter tese, tem que ter como é que é a proposta de intervenção e tal. É muito na base da decoreba. Esses outros gêneros, tipo, você lê ali a proposta, eu acho que você ainda consegue se virar, supor assim, não saber, né, a receita do bolo, mas consegue se virar. Agora no Enem, se você nunca teve aula, você se lasca ali na hora. O Enem tem um monte de detalhe, né? Isso é o complicado. Tem um monte de detalhe, um monte de nuances Sim. que se você não cumprir, desconta vários pontos. O Enem é formalzão, assim, ele é mais receita de bolo. A FUVEST, eu gosto bastante da redação da FUVEST, porque mesmo que seja dissertação argumentativa, não é a receita de bolo. Ela quer bastante originalidade. O Enem é bem
receitinha de bolo, assim. Eu acho Embora, muito bom que o Enem ele pega assim, resolva o desemprego no Brasil. Nem o presidente, o governador conseguiu resolver e eu tenho que resolver em 30 linhas. sim, você não precisa resolver, é só tentar impactar de alguma forma, assim, nem que seja um pouquinho. Mas ainda assim, o Enem quer exigir, assim, do aluno de vestibular para tentar solucionar os maiores problemas do nosso país. Eu tô só juntando os sinônimos, assim, eu tô escrevendo redação e percebo que repeti a palavra, tô só juntando sinônimo para na hora lá colocar um monte de coisa. É isso. Você vai atendendo redação, vai ampliando seu vocabulário também. Aí você na redação já bota uns 30 sinônimos diferentes. Aprendendo Só umas com... palavras difíceis também, tipo, por consequente, como é que é o outro? Por consequente, que é o outro lá, é a priori, não sei o quê, uns negócios assim, uns negócios chiques do latim, sabe? Aham, chiquérrimo. Só cuidado para quando você for colocar sinônimo, não você botar um sinônimo errado, assim, tipo, o sinônimo não ser exatamente o que você acha que ele é. Ah, não, meu sinônimo é fácil de entender, pelo amor de Deus, não é uns negócios Uhum. muito difíceis, não, porque aí nem o corretor vai entender que a palavra é aquilo ali. Uhum. É real. Deu 13h20. Eu vou só começar um pouquinho para falar de alguns vestibulares particulares, né? Vou compartilhar minha guia do Drive. Eu tenho um Drive onde eu preparo todas as aulas enfim, eu boto todo o material que eu tenho e eu vou compartilhando com vocês o material conforme a gente vai passando, né? E a ideia, tipo, eu vou ter uma aula na sexta também. Eu falei com a Jaque, porque eu acho que seria legal a gente. Eu sabia que não ia dar tempo de falar totalmente. Dos vestibulares particulares. Gente, tem muitos vestibulares particulares. E vestibulares particulares, a maioria é caro de fazer, é caro de cursar a faculdade, mas várias faculdades particulares têm bolsa própria, às vezes é bolsa mérito, às vezes é bolsa, critérios de renda, às vezes mistura os dois. Tem também o ProUni, tem alguns programas de bolsa. Então, às vezes é legal dar uma olhada, prestar em vestibulares particulares, ir atrás de bolsa, ver como é, que tem faculdades particulares muito boas também. Só essa questão da grana, que às vezes é complicada. Mas aí ir atrás de bolsa pode ser que dê certo. Então, eu acho legal comentar um pouco dos principais vestibulares particulares. Tem muitos, gente, tem muito vestibular particular, tem muito vestibular, geral. Isso é uma observação que eu vou fazer de geral, assim. Eu não vou, obviamente, não vou cobrir todos os vestibulares, a redação de todos os vestibulares. Então, se tiver algum vestibular que eu não cobri, você está em dúvida, por favor, me chama, vamos conversar, vamos ir atrás de pesquisar como é que funciona a redação no vestibular. E isso também é válido, principalmente nos particulares, que tem vários e eu não vou conseguir cobrir nem metade, assim. E a primeira coisa que eu acho que eu vou falar nesse tempinho que resta é mais uma orientação, também nesse sentido, tipo, eu quero prestar um vestibular. Como que eu sei quais são os critérios, né? Quero saber, quero pesquisar como é que é a redação. Primeira coisa que você vai fazer é pesquisar edital. Edital. Então, ó, vou compartilhar meu Google aqui com vocês, meu Google. Peraí. Ahn, Quando vocês estiverem vendo. Vocês estão vendo o Google, né? Sim, É, sim. vamos supor que, tipo, eu sei que eu vou prestar a PUC-SP no final do ano. Como que eu sei quais são os critérios, né? Se você pesquisar redação PUC-SP, ou critérios, redação PUC-SP, veste, né? PUC, tem isso, eu nem sabia que tinha. Enfim, tipo, geralmente, se você pesquisar isso, muitas vezes você não vai encontrar nada demais. Você vai encontrar esses, tipo, guia do estudante, sei lá o que, como que a sua redação é avaliada, e faça uma boa redação em 3 passos muito fáceis. Geralmente não tem nada, tipo, demais, assim, na correção. E muitas vezes, até se você pegar uma coisa que seja, tipo, isso daqui, pode ser que tenha inconsistência. Como é que existe uma grade de correção que é exatamente igual da FUVEST, VUNESP e PUC? Isso daí, provavelmente tem algum erro. Então, como que eu sei qual que é os critérios da redação da PUC-SP? Eu falei PUC-USP. Da PUC-SP, por exemplo. Você vai no site da PUC-SP e vai em vestibular. PUC-SP vestibular, por exemplo.
Aí você vai no site, vestibular PUC-SP 2021, e aí você vai procurar o manual do candidato, ou o edital. Vai procurar o manual do candidato, vamos lá. Talvez não é nem o da PUC-SP, é o do NUCVEST. No caso da PUC, você tem o NUCVEST, que é tipo quem faz a prova da PUC. Aí você vai atrás das inscrições, né? Pelas inscrições, sei lá o quê. Aí aqui do lado sempre tem o manual do candidato, o edital. Aí vai no manual do candidato. O manual do Nossa, olha o candidato preço da taxa, meu Deus do céu. é caro. Onde é que tá? Onde é que viu? Você viu onde? Tava lá no início, lá na primeira página que você tava, antes de abrir Ah, esse PDF. Gente, 180, meu Deus do céu. é. Nem sei se tem isenção, né? Tomara que tenha. O Arcadas também, ó, gente, eu acho, se não me engano, o Arcadas cobre aí, se vocês precisarem, o Arcadas cobre, nem que seja parcialmente aí, ó. Se vocês forem prestar alguns vestibulares, fiquem de olho aí no forms que eu acho que o IA passa. Mas enfim, aí você vai no edital, manual do candidato, e aí supondo que eu quero achar como é que funciona a redação, né? Você coloca o Ctrl F, que para quem é tecnoburro, Ctrl F é se tipo, você pesquisa alguma coisa no documento. Aí eu digito Ctrl F, coloco redação. Vocês estão vendo meu Ctrl F ou vocês não estão vendo? Vocês não estão vendo meu Ctrl F, né? Acho que não. Vou compartilhar a tela inteira. Peraí. Tela inteira. Estão vendo a minha tela inteira? Sim. Boa. Então você vai digitar Ctrl F, e aí você vai ter uma pesquisa de palavras. Aí você vai precisar no documento, redação. E aí tem todas as vezes que aparece redação no documento. E aí você vai pesquisando. O processo seletivo será composto por redação e prova objetiva. Prova objetiva, sei lá o quê. E aí vai procurando redação, bloco, explica como é que funciona a prova, né? Como é que eu vou achar como é que funciona a redação na PUC, por exemplo. Vai descendo, vai procurando. Aí tem a língua portuguesa, literatura e redação. Prova, demanda, mobilização de conhecimentos, ciências, competências, leitor, escrita, blá, 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 blá. A proposta de redação será a partir dos mesmos textos básicos a serem utilizados para as questões objetivas da língua portuguesa. Aí aqui, redação. Aí, a gente vai aqui no próprio manual do candidato e aí fala, a prova contempla temas da atualidade e tem por objetivo verificar o grau de compreensão das orientações dadas para a elaboração de texto alternativo argumentativo. Considerando o material do apoio proposto. Os textos produzidos pelos candidatos devem atender ao que requer a proposta de produção, em relação estrutura textual compatível com texto dissertativo argumentativo. Então, tipo assim, não tem uma grade extremamente detalhada, pelo menos que a princípio seja acessível para a gente. Mas aqui fala, ó, vamos seguir a estrutura do texto dissertativo argumentativo, então que vocês já sabem, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão, abordagem do tema com base em processo de apropriado de seleção, organização e interpretação de informações, com presença de articulação das ideias presentes nos textos de apoio. Mesma coisa, abordar o tema, né? Não tangenciar o tema, saber selecionar, organizar os argumentos e utilizar algumas ideias dos textos de apoio, coesão textual, modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Então, basicamente, assim, se você quer saber como funciona a redação do vestibular, do que você quer prestar, vai no manual do candidato, digita Ctrl F redação. Alguns vestibulares, eles liberam algumas grades mais específicas, aí você tem que xeretar um pouco mais, assim, ir atrás de grade específica, Enem, manual do corretor, Enem. Às vezes é até difícil achar se você não sabe que ele existe, mas dá uma xeretada. Então, basicamente é isso. Tipo, na aula que vem, eu vou ter uma aula sexta-feira, acho que é às 3h25, uma coisa assim. E lá vai ser a nossa última aula, sem ser antes da revisão. Amanhã, não. É amanhã, né? É amanhã, isso mesmo. Tô confuso, nem sei mais que dia é hoje. Mas e a gente vai terminar de falar dos vestibulares particulares. Mas agora, acho que o mais essencial é mostrar para vocês como é que funciona essa pesquisa dos vestibulares particulares, assim, se tiver curiosidade. Vocês vão perceber que todo vestibular... Pode falar, Lu. Não, é que eu prestei o da MAC há um ano, 2 anos atrás, alguma coisa. Não, foi um ano atrás que tava online. E o texto dele era, tipo, igualzinho do Enem, sabe? Tinha lá a proposta do texto,
você tinha que ir lá e resolver igualzinho como se fosse o Enem, sabe? Então você tinha que ir lá e resolver o problema. O da MAC, ele só é tipo, um pouquinho mais chato, porque ele realmente lembra muito o Enem, então ele acaba te vencendo um pouco pelo cansaço, sabe? O do Mackenzie aqui você tem que fazer, você mesmo tem que fazer a proposta, né? Acho isso O do muito legal. A gente vai ver o Quando do eu fiz, Mackenzie. tinha lá e você tinha que resolver o problema. Tipo, vai lá, sério? faz aí. Eu pensava que, tipo, você tinha que montar com base nos textos motivadores, tipo, pegava e você ia fazer, tipo, meio que as palavras-chave do que estava no texto, entendeu? Aí você fazer a própria redação. Não, isso aí, pelo menos quando eu prestei, não era assim, entendeu? Entendi. E, gente, se puderem, peçam isenção de taxa para Mackenzie, não sei o quê, Ai, se sim. no vestibular de bolsa, porque eu me inscrevi no vestibular de bolsa, mas eu tive uns problemas aí com taxa para pagar e eu não entrei. Mas peçam toda a isenção que vocês puderem de vestibular particular, peçam, viu? Porque é muito você caro. fez inscrição do que esse ano de particular? De nenhum, tô aqui indo no Enem na cara e na coragem, querendo vaga na federal. Entendi. Mas o legal tem um negócio da PUC, para as pessoas interessadas na PUC, é que ela vai aumentando o valor conforme vai passando até chegar na prova. Então já faz inscrição já, caso você não pegou a taxa, porque senão ele vai aumentando. Eu acho da PUC muito chique, porque eles dividem por estações, vestibular de verão, vestibular de inverno, eu acho chique. É legal. Gourmet, hein? Gourmet. Não é? Eu me Gourmetizaram sinto o prestando vestibular nos Estados Unidos, que eu acho bem chique. Na Unesp também tinha isso. Nossa, da Santa Casa é muito caro. Eu tive uns amigos que prestaram, eles falaram que era bem caro. caro. Quanto que é o da Santa Casa? Eu sei que o mais caro que eu paguei foi 180. Não, 210. Nossa senhora, é 300, Fernanda. Gente, o link mudou? Não, é o mesmo link, é porque eu acho que o Douglas mudou o link na primeira aula dele. O link não pode mudar, principalmente hoje, não pode mudar o link. Nossa, eu não percebi. Eu tava pegando o link e eu. Caraca, eu não vi que o Douglas mudou, porque, tipo, quando eu fui fazer as orientações, geralmente eu pego do grupo dos professores. Entendi. Aí eu falei, eu não vou pegar do Douglas mesmo. Aí eu peguei o link do Douglas, só que, tipo, eu não vi que era outro link. E aí? Será que vai pro drive dele? Acho que vai naquele link que ele especificou. Mas você tá no link da sala. Dessa nova. Não, você não tá no da nova, você tá no da sala. Não, ele no da nova, Lê. Tô no da nova. Ah, gente, por que só dá merda no momento que precisa do mesmo link? Por causa que a roda de conversa é naquele link antigo. Que vai ter hoje de noite. Eu estranhei quando o Doug mandou esse outro link, mas falei, tá bom, né? Esse aí, então, nesse aí que a gente vai. Eu nem tinha percebido. Mas enfim, gente, a gente vai continuar nossa conversa amanhã, nossa última aula do semestre sem ser revisão. E boa monitoria. A gente passa por outro link